Voltamos a falar então sobre essa investigação mundial, Panama Papers. A Rede TV é a única emissora brasileira, como você sabe, a ter acesso exclusivo ao conteúdo do Consórcio Internacional de Jornalismo que cobre este caso. Documentos mostram que a Mossack Fonseca abriu empresas para pessoas proibidas de fazer negócios nos Estados Unidos. Na maioria dos casos, os nomes estão ligados a crimes ou ditaduras, crimes de guerra ou ditaduras, como o caso da Coreia do Norte. O correspondente Marcelo Medeiros vai explicar melhor essa história para todos nós. Vamos entender. A presença do Exército e dos oficiais da ONU não basta para evitar os conflitos armados no Congo. Apenas nos últimos 2 anos, 500 civis morreram por causa dos combates no país. E por trás de cada uma destas mortes está uma complexa rede que permite que equipamentos militares cheguem às mãos erradas por lá. Uma das empresas acusadas de fazer parte deste esquema é a Tremont Limited, que durante anos foi cliente da Mossack Fonseca. Essa empresa fazia parte da lista negra do Departamento de Tesouro americano. Nela estão companhias e pessoas proibidas de manter relações comerciais ou financeiras com os Estados Unidos. Os documentos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo mostram que a Mossack Fonseca fez negócios com pelo menos 33 empresas ou indivíduos incluídos na lista do governo americano. 3 delas são acusadas de fornecer combustível para o regime sírio do ditador Bashar al-Assad e, como consequência, ajudar a financiar a guerra civil no país. Em junho de 2014, as empresas Penn Gates International Corporation Limited, Maxima Medium East Trading Corporation e Morgan Additives Manufacturing Corporation trabalharam com uma companhia de óleo russa para obter petróleo destinado ao governo sírio. Destas, a Penn Gates é a empresa que mantém a relação mais antiga com o conglomerado panamenho, desde 1999. Os arquivos mostram que 9 meses depois do nome dela aparecer na lista negra dos Estados Unidos, a Mossack Fonseca certificou que a companhia era idônea. O escritório de advocacia também fez negócios com Rami Makhlouf, primo do ditador sírio Bashar al-Assad, e com a Petropars Limited, controlada pelo governo iraniano e que funcionava como intermediária entre companhias de petróleo internacionais e o governo do país. Neste caso, o negócio foi desfeito em 2010. Procurado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, um porta-voz da Mossack Fonseca disse que a companhia nunca permitiu com conhecimento o uso de sua empresa por indivíduos que tivessem relações com a Síria ou outros países listados em sanções. E se tivesse descoberto, teria tomado qualquer medida para lidar com isso. Mas mensagens internas do conglomerado revelam outra história. Os sócios admitiam que o sistema de checagem de seus clientes era falho. Em 2009, a empresa afirmou que possuía dados incompletos de uma companhia que mais tarde sofreu sanções por realizar transações milionárias em apoio ao regime norte-coreano. Só que apenas no ano passado, a Mossack Fonseca instaurou uma política para obedecer às sanções americanas. Em um memorando, o conglomerado afirmou que iria deixar de fazer negócios com 35 empresas consideradas de risco. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. Só para a gente entender isso direitinho, o Rede TV News está fazendo essa cobertura e claro que daqui a pouquinho no Rede TV News hoje à noite você vai ter outras reportagens a respeito disso. E a gente vai acompanhando isso passo a passo. O Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, do qual a Rede TV faz parte, preparou uma animação. Para a gente entender um pouquinho disso que o Marcelo nos falou. Quando uma empresa é proibida, por exemplo, de atuar nos Estados Unidos, quando uma pessoa que está ligada a uma ditadura, que está ligada a um crime de guerra, é impedida de atuar num país, esse país faz isso para evitar que essa pessoa se fortaleça, que essa pessoa continue crescendo numa atuação que o país considera irregular, que o país considera inadequada. Só para você entender. Quando você cria uma empresa que permite que essa pessoa faça isso, automaticamente você está burlando essa regra. E é isso que o Consórcio Internacional de Jornalismo vai explicar na próxima animação. Há 3 anos, a Força Aérea Síria matou mais de 21 mil civis, atingidos por milhares de bombas. Os mísseis foram lançados em casas, escritórios, pontos de ônibus e até hospitais. Esses crimes de guerra foram bem documentados, mas pouco se sabe sobre a importância do mercado de offshores no conflito.
De forma oculta, empresas usaram paraísos fiscais para fornecer combustível à Força Aérea Síria. Em 2014, vários países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos, proibiram os negócios com essas empresas. Mas agora, essa investigação global revelou que uma firma panamenha ajudou as empresas enquanto os ataques continuaram na Síria. A firma Mossack Fonseca é peça-chave de um mercado secreto em que os ricos e poderosos do mundo todo escondem investimentos e evadem leis por meio de companhias criadas em países distantes. Mais de 300 jornalistas analisaram milhões de arquivos vazados da Mossack Fonseca. O trabalho expôs uma lista alarmante de clientes envolvidos em corrupção, venda de armas, evasão de impostos, fraudes e tráfico de drogas. Por trás das faturas, e-mails e toda a papelada estão as vítimas reais. Na Rússia, empresários sequestraram órfãs de 13 anos. Elas foram estupradas e vendidas como escravas sexuais. Depois do estupro, eu tinha muitas dores. Eu tinha medo dos homens. Sentia que eles só queriam uma coisa de mim, só sexo. Quando eu fui adotada, eu achava que meu pai adotivo fosse me estuprar se eu ficasse sozinha com ele. Um dos acusados de liderar o grupo era cliente da Mossack Fonseca. Quando eles descobriram que ele era um pedófilo, decidiram que não eram obrigados a informar autoridades sobre os negócios dele em paraísos fiscais. Em Uganda, uma companhia vendeu um campo de petróleo e usou a Mossack Fonseca para fugir de 400 milhões de dólares em impostos. Foi uma simples burocracia. O endereço da empresa foi mudado de um paraíso fiscal para outro. Em um país onde 1 em cada 3 pessoas vive com menos de $1 por dia, 400 milhões representam mais do que o orçamento anual de saúde pública. Uganda levou anos na justiça tentando forçar a empresa a pagar. Enquanto hospitais à sombra do poço de petróleo não têm dinheiro nem para equipamentos básicos, os pacientes dormem no chão e recebem pedidos para levar suas próprias luvas cirúrgicas e algodão. Foi uma surpresa. Eu esperava que um centro de saúde tivesse essas coisas. Sem elas, as enfermeiras dizem que não podem te ajudar. Às vezes, precisamos ir embora e voltar para casa sem atendimento. Algumas mulheres morreram e outras perderam os bebês. Uganda está entre os 10 piores países do mundo em índices de mortalidade infantil por causa da falta de atendimento médico. A indústria dos paraísos fiscais tem recebido críticas por permitir atividades questionáveis como essas. Mas indústrias como a Mossack Fonseca operam escondidas nas sombras. Enquanto esse segredo for mantido, criminosos internacionais seguirão com seus negócios, impostos não serão pagos e bombas continuarão a cair. Entendeu? A arte é muito importante para você entender as consequências disso. É isso que o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo está mostrando. Quando você omite informações, você esconde e libera da ação da justiça, da ação das autoridades, alguém que está cometendo um crime. É isso que a arte mostra agora, que essa animação mostrou para todos nós. Para conseguir clientes ao redor do mundo, a Mossack Fonseca não vai atrás deles diretamente. Ela atua com bancos, advogados e empresas de consultoria. Aqui no Brasil, os escritórios de advocacia são os principais parceiros que conquistam clientes para esta gigante panamenha. Os documentos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo mostram como é feita esta colaboração e até os preços cobrados de clientes brasileiros. Esta reportagem, como nós estamos dizendo, foi feita em colaboração com os companheiros do UOL e do Estadão. Era no Conjunto Nacional, um dos mais famosos prédios comerciais de São Paulo, que funcionava o braço brasileiro da Mossack Fonseca. A empresa passou a ser representada no país por esse escritório em 2003. E até ser fechada neste ano, após uma batida da Polícia Federal, a maior tarefa dos funcionários era conquistar novos clientes. Pessoas dispostas a abrir empresas em paraísos fiscais.
Documentos da investigação Panama Papers revelam que escritórios de advocacia brasileiros estavam entre os maiores parceiros da firma panamenha. Existem registros de 643 visitas para captar clientes feitas por funcionários da Mossack no Brasil. Uma em cada 4 foi para advogados. Das 1.284 offshores abertas por meio do escritório da Mossack Fonseca no Brasil, ao menos 197 são de clientes apresentados por escritórios de advocacia. E eles recebiam comissões quando o negócio era fechado. Os funcionários da Mossack Fonseca mostravam aos advogados as opções de países para abertura de offshores, com suas características de tributação, confidencialidade e valor. Este documento mostra a aquisição de uma empresa no Panamá em 2010. O preço da compra está detalhado, $2.500. Uma empresa equivalente no estado americano de Nevada já era um pouco mais cara, $2.900. No pacote mais simples, a Mossack apenas abria a empresa no local desejado. Era possível também contratar sócios ou diretores para offshore, na maioria das vezes funcionários da própria Mossack. Após a abertura da empresa, os clientes pagavam anuidades, que podiam chegar a $2.200 para uma empresa em Nevada em 2010 ou $1.250 nas Ilhas Seychelles em 2007. O que muita gente pergunta é de que maneira tudo isso vai chegar ao Brasil na forma da lei. Bom, o movimento já começou. Edinho, você mostra pro pessoal? Está aqui no Estadão, como você sabe, é nosso parceiro nesse processo, o Estadão, assim como o UOL. Olha, o Ministério Público Federal pede acesso aos dados do Panamá. Procuradores vão solicitar que a Justiça do país caribenho, do Panamá, requisite da Mossack Fonseca informações sobre offshores. Por quê? Porque para ter valor no Brasil, isso precisa chegar via Justiça. Para chegar via Justiça, isso tem que sair da Justiça de lá, que ainda não tem acesso a esses documentos. Por enquanto, tudo isso está sendo feito pelos jornalistas, é uma investigação jornalística. Então, o Ministério Público daqui vai pedir ao Ministério Público do Panamá que solicite à Mossack Fonseca os documentos e que esses documentos sejam encaminhados ao Brasil, para você entender a necessidade, como isso é feito, para que tenha efeito legal por aqui. A Rede TV foi citada num dos maiores jornais do mundo. A reportagem do jornal francês Le Monde diz que no Brasil a Petrobras é o coração da corrupção e que a investigação mundial Panama Papers atinge políticos brasileiros, como você está vendo desde domingo aqui na nossa programação. Jornalistas de mais de 76 países participam desta investigação sobre o financiamento de offshores, sobre a criação de offshores em paraísos fiscais, o uso destas empresas. A Rede TV, como já dissemos, é a única equipe de TV no Brasil que participou do projeto. O jornal O Estado de São Paulo e o portal UOL também fazem parte deste grupo de jornalistas brasileiros e também foram citados na reportagem do Le Monde. Todas as informações sobre essas investigações a gente acompanha logo mais a partir das 10 para as 10 da noite no Rede TV News. E aqui no Melhor para Você vamos acompanhando isso passo a passo.